Em poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Olá, começamos agora mais uma edição do programa Em Poucas Palavras. Que bom contar com a sua audiência, como sempre, tá bom? Estou aqui com você, apresentador do programa, Natsa Matias, e o nosso comentarista âncora, pastor Augustus Nicodemos. Como vai, pastor? Bem, Natsa, o programa de hoje é secreto, né? O assunto, né? Parece que é. É sobre maçonaria, não é isso? Então eu não vou poder nem fazer. A gente não pode falar muito, não. Nem o tema, né? Pois é. Nem tanto assim, né? Vamos lá. A ouvinte internauta Simone Freitas, de Natal, Rio Grande do Norte, agradece pelo programa, que tem sido muito útil para o entendimento do Evangelho e sobre as questões diárias tratadas pela Bíblia. Sua dúvida está relacionada com a maçonaria e a igreja. Obrigado, então, Simone, e fique atenta que o programa de hoje vai tomar sua dúvida como tema desses próximos minutos. Pastor Augustus, a Simone pergunta: qual é o entendimento da Igreja Presbiteriana acerca da maçonaria e se há alguma relação institucional da Igreja com esta organização? Muito bem. Não tem nenhuma relação institucional da Igreja Presbiteriana do Brasil com a maçonaria. Hoje a posição da Igreja Presbiteriana do Brasil é bastante contrária à maçonaria. Nós não aceitamos oficiais da igreja, isto é, pastores, presbíteros e diáconos que sejam maçons. Eles são obrigados a declarar que não são maçons para poderem concorrer a estes cargos, não é? E também nós desencorajamos fortemente os membros das nossas igrejas com relação à maçonaria. Não vai aqui, Natsa, nenhuma crítica às pessoas que são maçons no que diz respeito à sua conduta, à sua vida. A dificuldade que a Igreja Presbiteriana do Brasil tem para com a maçonaria é que até onde nós estudamos e lemos os manuais a respeito dos ritos, a história e os processos que acontecem para que alguém se torne maçom, nós detectamos que há alguns elementos que têm natureza religiosa. Não estamos dizendo que a maçonaria é uma religião. O que nós estamos dizendo é que há elementos na maçonaria que tem um caráter muito religioso. Que remontam à religião também. Exatamente. De forma que um cristão, ele, para ser maçom e para praticar maçonaria, ele vai acabar tendo que dizer coisas, fazer votos, fazer declarações e até algumas orações num contexto que não é o cristianismo, não é? Já que a maçonaria ela não se identifica com nenhuma religião em particular e quer se identificar com todas em geral, né? Então, por esse motivo, a Igreja Presbiteriana do Brasil, nas suas últimas decisões a respeito do assunto, ela vem se fechando cada vez mais. Eu diria que hoje a posição é totalmente contrária. Agora, essa decisão ela não foi tomada assim, de repente, mas foi um longo processo, porque na história da Igreja Presbiteriana do Brasil, daí eu acredito ter o motivo porque algumas pessoas ainda perguntam, né, a respeito da maçonaria na Igreja Presbiteriana. Houve uma época em que a maçonaria era permitida na Igreja Presbiteriana do Brasil, onde pastores ilustres, inclusive, né, presbíteros e altos dirigentes da estrutura da igreja, eles também eram maçons. E já houve também cultos, né, na história da Igreja Presbiteriana do Brasil em que a maçonaria se fez representar, os maçons entravam em cortejo, enfim. Isso tudo porque há uma relação histórica que remonta ao início do protestantismo aqui no Brasil. Quando os protestantes começaram a fazer os seus cultos e começaram a ser perseguidos pela própria Igreja Católica e outras, os maçons ficaram ao lado dos protestantes. Exato. Não é? E lutaram pela liberdade de expressão, liberdade de religião, tomaram uma posição assim favorável, né, amiga com relação aos protestantes e especialmente a Igreja Presbiteriana do Brasil e a Igreja Batista. Por conta disso, durante muitos anos, tanto a Igreja Batista quanto a Presbiteriana estavam muito abertas aos maçons, havia laços de amizade, laços fraternos, eu creio que até laços formais, né, entre essas instituições. Mas com o passar do tempo, à medida que a liberdade religiosa se instalou definitivamente no Brasil,
e as igrejas começaram a refletir mais a respeito do caráter da maçonaria, o caráter doutrinário das suas práticas e ritos de iniciação. Daquilo que foi sendo demonstrado, não é? Então, pelo menos a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela entendeu que não tinha como compatibilizar a fé cristã com alguns aspectos da maçonaria. Então, a declaração do Supremo Concílio é que considera incompatível a prática e declarações da maçonaria, que tem um cunho religioso, com o cristianismo. E por isso, então, a posição é uma posição de restrição atualmente. Então, essa preocupação que tem a Simone Freitas com relação a essa relação atualmente, isso então não existe. Não existe. A Igreja Presbiteriana do Brasil não tem nenhuma relação com a maçonaria. Volto a dizer, é proibido que alguém seja pastor, presbítero e diácono e maçom ao mesmo tempo. E embora essa proibição não exista com relação aos membros da igreja, mas a restrição é grande. Se desencoraja, na verdade, se encoraja a que se abandone, não é, a maçonaria, e encoraja que não entre, não é? Essa é a decisão do Supremo Concílio. Agora, infelizmente, as pessoas não se informam, não é? Porque essas decisões elas estão disponíveis no site da Igreja Presbiteriana do Brasil. É só procurar resoluções do Supremo Concílio, faz uma busca lá pela palavra maçonaria e verá que nos últimos anos há várias decisões e cada vez mais progressivamente restritivas, né? Proibindo o acesso à maçonaria daqueles que são da Igreja Presbiteriana do Brasil. Talvez a Simone tenha o desejo de se tornar membro de uma igreja presbiteriana e alguém pode ter dito isso, né? Pode ser o Só caso. tem maçom lá. Né? Exato. Né? E aí infelizmente isso foi verdade no passado, mas não é mais. Né? Algumas pessoas, inclusive, com a resolução do Supremo Concílio, resolveram até sair da igreja presbiteriana do que abrir mão da maçonaria. Sim, houve pessoas que acharam que a posição da igreja presbiteriana era extremamente ofensiva, que a igreja estava legislando sobre questões de foro íntimo e que não era um tipo de decisão que não devia ser tomada, não é? E algumas pessoas preferiram continuar na maçonaria a continuar na Igreja Presbiteriana do Brasil. Deve ter ido para outra igreja, né, que aceita. Mas eu também conheço casos contrários. Conheço pastores e presbíteros que eram maçons, mas com a decisão do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, eles formalmente se desligaram das lojas onde eles pertenciam, né? Eu sei que tem gente que diz que maçom nunca deixa de ser. O que acontece é que ele não está mais ativo, né? Está dormindo. Exato. Mas aí é uma questão agora do indivíduo e Deus, né? Formalmente ele está desligado da loja maçônica, não vai mais para os encontros na loja, não participa mais de eventos e conheço vários, né? Preferiram ficar na Igreja Presbiteriana do Brasil. E eu estou feliz que eles fizeram isso. Que bom. Bom, a Simone, está aí a sua resposta, espero que você tenha ficado satisfeita e como disse o pastor Augustus, o site da IPB, você encontra algumas dessas resoluções, lá você vai ter lá o site ipb.org.br e lá você tem links para baixar determinadas decisões que têm a ver com essa questão também. Se eu posso dar uma contribuição, se a ouvinte quiser, e os que também estão nos escutando agora, outros quiserem, há um estudo que eu dei sobre a maçonaria e por que nós consideramos a maçonaria incompatível com o cristianismo bíblico. É só procurar na internet, procura Maçonaria Augustus Nicodemos e vai cair bem em cima de um vídeo, de uma aula de mais ou menos 1 hora e pouco, em que eu procuro explicar por que a Igreja Presbiteriana do Brasil tomou essa decisão. Pronto, tá aí. Então acesse, né, procure lá Maçonaria Augustus Nicodemos no YouTube. YouTube. Então tá bom, aí você vai encontrar mais detalhes sobre esse tema, porque em poucas palavras realmente não dá. Não dá. Vamos ouvir uma música então, pastor? Daqui a pouquinho a gente volta. Menino, deixe de tristeza, veste um sorriso cor de céu, preste atenção na minha história, que passo a contar neste cordel. Vem menina, cante com alegria, traz brilho do sol na sua voz, pra dizer comigo esses versos
que trazem esperança a todos nós. Ei, menino, deixe de tristeza, veste um sorriso cor de céu. Preste atenção na minha história, que passo a contar nesse cordel. Vem, menina, cante com alegria, traz brilho do sol na sua voz, pra dizer comigo esses versos que trazem esperança a todos nós. Minha vida era seca, sem graça e sem cor. Meu coração trincado, endurecido, tava todo sem sabor. Até que ergui os olhos, fitei a imensidão. O céu se encheu de nuvem, relampeou e fez barulho de trovão. Jesus é a água viva, que choveu sem parar. Meu rio era seco e inundou, o meu sertão fez miramar. Foi tanta água boa que a vida transbordou, e dessa enchente, ó gente, brotou um fruto melhor que é o amor. Seu menino, essa é minha história que eu contei aqui nesse cordel, da secura que se fez em cheia, da amargura que se fez em mel. Vai, menina, conta essa trova, anuncia pra todo lugar. A fonte que jorra água viva é a única que pode saciar. Jesus é a água viva, que choveu sem parar. Meu rio era seco e inundou, o meu sertão fez miramar. Foi tanta água boa que a vida transbordou, e dessa enchente, a gente brotou um fruto. Bem, chegamos ao final de mais uma edição do nosso programa Em Poucas Palavras, agradecendo a sua audiência, a audiência da Simone e de outros ouvintes de Natal, Rio Grande do Norte. Continue fazendo as suas perguntas pelo nosso WhatsApp, 62 81 17 2986. Um detalhe só, às vezes as pessoas mandam mensagem, olá, sou ouvinte e tal. É importante que você identifique-se, ou seja, você se identifique, coloque, eu sou fulano de tal, da cidade tal, porque às vezes a gente já pressupõe que o telefone vai identificar seu nome. A gente não acontece isso na maioria das vezes. Então coloque lá o seu nome, a cidade de onde você está falando e também a sua pergunta, caso queira. Pastor Augusto. Só agradecer a audiência dos nossos queridos ouvintes e rogar as bênçãos de Deus sobre cada um deles. Que Deus esteja com vocês. Até o próximo programa, se Deus quiser. Se você deseja saber mais sobre esse e outros assuntos à luz da Palavra de Deus, domingo às 9 da manhã ou às 7 da noite. Será um prazer conhecê-lo pessoalmente. Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71 Centro. Fone 3213-3320. www.pipg.org. Em